Olá a todos, eu sou o professor Emerson Carneiro, sou o novo professor de artes desta turma. Bom, para a aula de hoje, pessoal, eu programei o seguinte: nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna, semana de 22. Bom, é importante que a gente faça uma leitura do mundo como ele estava acontecendo naquele momento. Havíamos saído da Primeira Guerra Mundial, pouquíssimo tempo, a Europa estava se reconstruindo. O Brasil ainda sofria forte influência das escolas francesas de arte, haja visto que vinha desde o tempo do imperador, desde o tempo de D. João VI, né, que nós tínhamos um olhar clássico sobre a arte. Um grupo de artistas, filhos do baronato paulista, dos cafeicultores, pessoas da alta sociedade, haviam estudado na Europa e lá, no velho continente, beberam na fonte do modernismo e desse novo pensamento, desse novo olhar sobre a arte que lá na Europa já estava acontecendo. Quando chegam ao Brasil, optam por fazer um evento que reunisse no Teatro Municipal de São Paulo esses artistas, sua produção e a sua proposta com esse novo olhar sobre a arte brasileira. Conseguiram um financiamento e o apoio do então presidente do Estado de São Paulo. E é bom também a gente recordar, pessoal, que é o seguinte: na época não existia ainda a palavra governador, né? Governador vem depois, com Vargas. Na época ainda se chamava presidente do Estado. Conseguiram um apoio institucional do governo, realizaram um evento no Teatro Municipal, ou seja, a elite paulista, a elite brasileira da época, era a sua plateia. E apresentaram entre os dias 15, 13 e 17 de fevereiro a sua proposta, que foi, segundo os jornais da época, um terremoto, um escândalo para a sociedade. Porque, afinal de contas, tirava da arte aquele universo clássico e trazia para o palco a nossa brasilidade. Trazia a nossa coloração, trazia o nosso multiculturalismo, trazendo as nossas influências indígenas, africanas. Neste caldeirão cultural apresentavam a sonoridade brasileira, nordestina. Através das artes plásticas trouxeram uma cenografia brasileira, uma arquitetura brasileira, uma realidade nossa que estava em contraponto com o que vinha-se então praticando naquele estilo clássico, naturalista, sempre certinho, daquela escola redondinha. E a partir de então chegava um novo olhar. Claro que não deu certo, né? O que tinha tudo para ser um grande evento, para a época, foi considerado um horror, um desrespeito, uma falta de consideração com o público, uma violação aos padrões e aos conceitos da época. A coisa foi tão feia que Monteiro Lobato foi aos jornais e simplesmente destruiu o evento. Se faz uma pesquisa ali na mídia da época, a coisa foi muito mal vista. Então é que os jornais paulistas estamparam a seguinte manchete: terremoto em São Paulo. Nós não podemos esquecer que a capital brasileira era o Rio de Janeiro. O centro político e cultural do país estava na cidade do Rio de Janeiro. E seria o grande momento dos paulistas mostrarem para o resto do Brasil a sua centralidade. São Paulo estava crescendo, tornando-se uma metrópole, precisava naquele momento mostrar aos brasileiros a sua importância nacional. E aí que a coisa degringolou. Porque num primeiro momento, apenas as pessoas que estavam ali
se sentiram ofendidas e chocadas, porém a coisa tomou proporções gigantescas que lá na frente muita coisa mudou. Como, gente, nós tivemos nesse momento, vamos pegar o exemplo da música. O Villa-Lobos chega no teatro para sua apresentação, vejam bem, o Villa-Lobos, e ele traz, já na chegada, uma vestimenta, um figurino que tinha nos pés um pé com sapato e um pé com uma sandália de couro estilo nordestino. Claro que a alta sociedade não gostou. Eles se sentiram ofendidos com aquela vestimenta. Num primeiro momento ele disse que ele estava com os pés machucados, por isso que ele precisou fazer uso daquela sandália de couro. Porém, ela também tinha um simbolismo. Ela também foi intencional, porque ali ele trazia a cultura do nordestino através da nossa vestimenta. Já estávamos trabalhando também aí uma semiótica, não é mesmo? Outros artistas na poesia trouxeram uma nova literatura que não estava com aquelas métricas, aquela rima, aquela influência do parnasianismo, daquela poesia redondinha. E vem uma nova poesia trazendo um novo estilo que vai chocar a todos. Claro que essas pessoas, mesmo sendo filhos da elite paulista, não foram nem um pouco bem vistas. Só que mais tarde, pouco tempo depois, ainda nos anos 20, esse novo olhar ele vai tomando corpo. E as pessoas vão sofrendo essas novas influências. O cidadão comum, que já havia entrado aqui no Brasil através daquele grupo de artistas. Quais são essas influências? Era uma corrente artística das vanguardas europeias, que são o quê? Esse novo olhar que estava acontecendo lá na Europa sobre essa arte e essa produção artística que fugia aquele olhar clássico, aquele olhar grego, aquele olhar renascentista, e trazia uma outra fonte de inspiração. Buscava-se a luz, buscava-se representar o cidadão comum, buscava-se questionar e ler a sociedade da época, onde nós estamos falando não somente da classe dominante, não somente do rei, não somente do papa, não somente das figuras importantes daquela sociedade, mas de todos na sociedade. Então essas correntes europeias, que depois nós vamos falar também sobre o cubismo, nós vamos falar sobre o dadaísmo, todas essas correntes foram fontes que inspiraram este grupo da Semana de 22. Agora, claro que nós podemos e nós precisamos ter um entendimento do mundo naquele momento, do Brasil naquele momento histórico, para que a gente possa entender a importância da Semana de Arte Moderna no contexto nacional. Porque senão não passaria de um mero festival cultural que aconteceu para um grupo de pessoas dentro de uma casa de espetáculos. O que parecia ser apenas isso trazia um novo olhar, um novo pensamento, um novo paradigma, eu diria, para esse novo Brasil que estava a partir de então revendo seus conceitos e passaria a beber na fonte do modernismo. A coisa foi tão impactante que mais tarde vai surgir, a partir dessa iniciativa, também um órgão que hoje em dia é muito conhecido para nós, que é o IPHAN, que é o nosso Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. Bom, o que é o IPHAN? Gente, vamos apenas recordar que uma das funções do IPHAN é a preservação da cultura brasileira, através do nosso patrimônio material e imaterial, que está aí fazendo o maior sucesso mundo afora. É ele que registra a nossa história, que valoriza a nossa cultura e ajuda a movimentar o turismo, a economia e assim sucessivamente. Então vejam que aquele movimento que acontece lá, naquela casa de espetáculos,
ela vai trazer para esta nação um novo momento onde aqui e acolá sofrerão a influência destes artistas que, através da sua poesia, que através da sua música, através da sua literatura, vão mostrar um Brasil que até então não era conhecido, e se era conhecido de alguns, não tinha essa valorização que nós temos hoje. E é nessa busca da cultura do outro com a nossa cultura que vem a identidade brasileira. Por que 22? Nós estamos nessa época comemorando 100 anos da independência brasileira. Mas a influência portuguesa, lusitana, era muito forte no Brasil. Então eles trazem como proposta também essa quebra com Portugal, essa quebra com as nossas raízes, esta ruptura com este Brasil ainda português. E aí nós concluímos o vídeo, então, listando quem são os artistas da semana de 22. Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Victor Brecheret, Menotti Del Picchia, Manuel Bandeira, Vila Lobos, Guiomar Novaes, Vicente do Rego Monteiro e Zina Aita.